Aqui no estúdio, a gente está tendo o prazer de receber hoje, para falar sobre esse tema, a tenente do Corpo de Bombeiros, Maiara Prado, que está aqui conosco também, com o soldado Martinez, tenente que é de Catanduva, mas está hoje aqui em São José do Rio Preto e por isso gentilmente topou vir participar aqui do nosso Balanço Geral, acompanhar a reportagem aqui conosco. A gente continua vendo as imagens aqui da criança aí que foi rapidamente socorrida e eu creio que esse atendimento rápido aí faz a diferença, porque na prática, né, quando você está com o filho ou você vê alguém se engasgando, eu imagino que o desespero toma conta e você não sabe o que você pode fazer para tentar ajudar. Então, nada melhor do que você ter uma noção desses primeiros socorros básicos, né? Por isso que a tenente Maiara está aqui hoje, porque ela vai explicar para a gente se é uma situação que acontece com frequência e se a gente, claro, tem que manter a calma nesse momento tão importante, né? Tenente, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Balanço Geral. Um feliz ano novo para você, para o soldado Martinez também, para toda a corporação. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Porque vocês salvam vidas também. Você viu na reportagem, acontece com frequência casos assim de engasgo e muitas vezes a gente não tem uma noção básica do que fazer? Acontece com uma relativa frequência. Então, não são incomuns os chamados aí ao Corpo de Bombeiros ou à Polícia Militar também. Muitas vezes as pessoas recebem orientação, inclusive por telefone, a respeito de desengasgamento, que é uma ocorrência simples, porém é preciso agir rápido e com tranquilidade para garantir aí o sucesso dessa ocorrência. E aí por telefone eu imagino que quando vocês recebem esse tipo de ocorrência, a primeira coisa é tranquilizar quem está ligando, né? Porque se você fica aí desesperado, atordoado, você não consegue prestar o atendimento adequado, não é, tenente? Isso, exatamente. A gente sabe que é muito difícil manter a calma, principalmente quando é uma pessoa próxima ali a nós, né, do nosso círculo familiar, mas a calma é importante. Agora, a gravidade é tanta em crianças quanto em adultos também? Sim, sim. Na verdade, o engasgamento é uma obstrução parcial ou total das vias respiratórias, então que impede a pessoa de respirar, de falar, de tossir. E aí a pessoa acaba, se não for socorrida a tempo, chegando a óbito, né? Acaba chegando até a morrer, né? Se não for socorrida e não receber o atendimento adequado também. Em casos mais graves é possível que sim. Muito bem, então vamos passar uma orientação, já que a gente está ao vivo agora para toda a nossa região. A gente viu aqui na matéria um profissional, ele está com um boneco, né? Mostrando aí os movimentos em uma pessoa adulta. A gente consegue simular aqui no estúdio também, usando aqui o soldado Martinez e explicando também como que funciona, como que a gente faz, podemos fazer? Sim, Pode sim, explicar para a fazer. gente então, por favor. Então, a postura clássica da pessoa engasgada é cruzar as mãos sobre o peito ou sobre o pescoço. Então, esse é o sinal clássico e universal de engasgamento. Então, a gente tem que pedir para a pessoa ter esse movimento. Isso é natural. Entendi. Natural. Sem querer ou sem ter consciência disso, a pessoa engasgada naturalmente leva as mãos à região do pescoço. Inconsciente ela acaba fazendo isso, né? Num sinal de desespero e pedindo por ajuda. Então, nesse caso, abordar a pessoa engasgada, verificar se ela consegue falar, respirar ou tossir. Ei, você consegue falar comigo? Não. Então, obstrução total, ela não consegue nem mesmo respirar. Eu vou me posicionar atrás dessa pessoa engasgada. Sim. Vou colocar aqui uma das minhas duas pernas por entre as pernas dessa vítima que está engasgada. Então, dessa forma, se a pessoa vier a fraquejar ou a cair, eu consigo segurar ela aqui, mantê-la em pé. Uma das minhas mãos, eu vou fazer um movimento aqui de joinha, vou fazer um sinal de joinha com uma das minhas mãos e vou dobrar o meu dedão. E essa saliência aqui do meu dedão, essa pontinha aqui ó, do meu dedão, eu vou posicionar 2 dedos acima da cicatriz umbilical dessa vítima. Então eu vou medir aqui ó, no abdômen dela. Tá aqui o umbigo, Sim. 2 dedinhos acima, vou posicionar a minha mão aqui, fechada. Com a minha mão aberta, eu vou abraçar a minha mão fechada e vou iniciar movimentos de compressão. Então, eu vou trazer as minhas duas mãos para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Eu vou literalmente desenhar um J. Então, deixa eu fazer no ar aqui. Eu vou trazer para dentro e para cima. Para dentro e para cima. É um Jotinha mesmo que eu vou desenhar.
na região do diafragma dessa vítima. Eu não demonstrei com uso de muita força, porque senão eu vou acabar provocando até um reflexo de vômito no meu colega, que não é o intuito aqui. Mas tem que colocar força mesmo nesse movimento que você acabou de ensinar aqui pra gente, né? Faz uma pressão para que a pessoa volte a respirar. Exatamente. Quem for executar esse movimento, quem um dia tiver a necessidade de executar esse movimento, vai aplicar com força o suficiente para levantar, inclusive, a vítima do chão, se necessário for. E há uma falta ainda de informação a respeito desses movimentos, desse atendimento inicial, tenente? Muita gente não sabe? Muita gente não sabe, seja pelo desespero, seja porque nunca aprendeu realmente, mas infelizmente muitas pessoas não sabem. E é algo importante da gente saber, porque no momento aí de desespero, você pode ajudar seu próximo ou alguém da sua família também. Vou pedir para o Rodrigão, traz o boneco aqui pra gente. Nós temos aqui um bebê, que é um boneco, né, que foi trazido também pela equipe aqui da Tenente, porque agora a gente vai ensinar esses movimentos em um bebezinho, o que é diferente de um adulto. E é de extrema importância porque tantos casos a gente já mostrou aqui no Balanço Geral, Tenente, de mães, de pais desesperados, porque a criança engasga em casa e aí eles saem correndo para alguma unidade ou saem correndo para a rua para buscar ajuda. Muitas vezes acaba não dando tempo, né? Porque tem um período aí. Quanto tempo a pessoa consegue ainda se manter viva, ainda engasgada? Tem um período? Tem um tempo? É um período que pode ser muito variável, na verdade, né? Depende de muitas circunstâncias e varia de indivíduo para indivíduo também. Mas um tempo-chave seriam aí os primeiros 5 a 10 minutos. Então, é um tempo muito curto, de repente não dá para buscar ajuda. A mãe e o pai ficam desesperados, principalmente aqueles papais e mamães de primeira viagem. Sim. Então, a gente tem um boneco aqui e no bebê, qual é o procedimento? Como é a forma aí de desengasgar? Bom, o bebê, a gente vai usar os 2 dedos, indicador e médio, para fazer um Vzinho. E a gente vai posicionar a boca do bebê entre esse V, formado com os nossos 2 dedos. Então, a gente vai virar o bebê de barriguinha para baixo, vai deixá-lo deitado sobre o nosso antebraço e vai apoiar o nosso antebraço sobre a coxa, de modo que a cabeça do bebê fique numa linha ligeiramente abaixo do tórax da criança. Então, eu vou executar 5 tapotagens, nas costinhas dessa criança, na linha da coluna cervical, exatamente entre as escápulas desse bebê. Após esses 5 movimentos de tapotagem, eu vou virar o bebê com a barriguinha para cima, deitando ele sobre o meu outro antebraço e vou com os 2 dedos, novamente, médio e indicador, realizar 5 compressões sobre o tórax desse bebê. 5 compressões bem na linha média entre os mamilos do bebê, bem acima do tórax. Então, vou verificar agora, a criança desengasgou, ela voltou a respirar, voltou a chorar? Se sim, tudo bem, sucesso, manobra executada com sucesso. Se não, eu vou repetir a mesma manobra quantas vezes forem necessárias até que esse bebê volte a respirar, até que ele se desengasgue. Tem que ficar atento se o bebê está roxinho também, né? A mamãe perceber isso, né? De repente ocorre com muita frequência depois da amamentação, né? Depois que o nenê comeu alguma coisinha, né? Sim, o leite materno pode causar essa obstrução. Leite materno, outros alimentos, até objetos, né? Bebês muitas vezes colocam as coisas na boca, brinquedos. É importante estar sempre atento. Muito bem, eu acho que deu para a gente ter aqui uma noção, para você aprender em casa também, em adultos, em crianças. Aproveitando a sua vinda aqui no estúdio, Tenente do Soldado Martinez também, a gente estava acompanhando agora há pouco, tem uma equipe completa de vocês lá na Represa Municipal também, na busca aí por um homem que estaria desaparecido, teria se afogado. Vamos aproveitar também, eu acho que você pode passar essa informação e vai ser de extrema importância. Férias, criançada está em casa. Por exemplo, tem piscina. Cuidado que tem que ter com piscina em relação a afogamento também. Como que a gente presta os primeiros socorros aí para criança, para adulto? Tem como a gente também passar aqui uma breve orientação? As orientações iniciais são principalmente quanto à prevenção. Então, quem tem piscina em casa, a gente sempre recomenda que mantenha essa piscina cercada, que o acesso seja realizado através de um portão
que esse portão fique trancado com um cadeado de preferência, então nos momentos em que a piscina não estiver sendo utilizada, justamente para evitar que a criança se aproxime desse ambiente aquático sem que tenha nenhum tipo de supervisão ali próximo, que ninguém veja e essa criança caia na piscina e acabe vindo a se afogar, né? Outra recomendação é tomar cuidado com as brincadeiras que se fazem dentro da piscina, então tomar cuidado com empurrões, essa coisa de vou dar um salto, vou fazer uma brincadeira, vou empurrar o meu amiguinho para baixo. O que a criançada às vezes faz mesmo, né? Exatamente. Então cuidado com esse tipo de brincadeira, que a brincadeira pode terminar muito mal e sempre que houver a vontade aí de frequentar uma piscina, procurar fazer isso em clubes de piscinas, né, em que há a presença de um guarda-vidas ali, que está atento e que está lá justamente para evitar que algo de mais trágico aconteça. Seguir sempre as orientações, né, desses locais, então as placas de segurança, sinalizações. Entendi. Agora, por exemplo, viu alguém se afogando, não sei nadar. Não adianta achar que é o super-homem também tentar socorrer a vítima. Eu acho que isso acaba piorando ainda mais a situação, o quadro, como a gente já viu também em dezenas de matérias nossas aqui no nosso Balanço Geral, né? Centenas de matérias, porque a pessoa vai lá na tentativa de prestar um auxílio e acaba se afogando junto também. Então, não deve fazer isso de maneira alguma. Não sabe nadar, procure ajuda. Sim, se a pessoa não sabe nadar, por mais que ela tenha uma boa vontade enorme, o que acontece, no mais das vezes, é que essa pessoa acaba se tornando uma segunda vítima. Então, na verdade, a gente vai chegar lá e vai ter que socorrer 2 pessoas ao invés de uma. A recomendação inicial é tentar alcançar a pessoa que está se afogando. Se você não sabe nadar e você tem à disposição uma boia, um macarrão de piscina, qualquer objeto que você possa pescar a pessoa, puxar de volta. Deixar ao alcance da pessoa para que ela agarre e você consiga puxar ela da piscina, essa é a recomendação inicial. A pessoa está mais distante, eu não consigo alcançar, mas eu consigo lançar. Então tem o mesmo efeito. Eu vou lançar uma boia, eu vou lançar um macarrão, eu vou lançar uma garrafa PET flutuante, qualquer coisa que essa pessoa consiga agarrar e que ela vá flutuar. Então, e aí já passa aquele desespero inicial, né, do afogamento. Já resolvi o problema também. Com calma eu posso depois retirar essa pessoa de lá. Essas são as recomendações iniciais. Eu acho que você tem que ter calma para tudo, né? Porque o desespero nessa hora não ajuda em nada. Vamos falar de questão de chuvas também, porque está chovendo muito em toda a nossa região. E aí, com esse tempo de chuva, qual a orientação também? Posso usar piscina para as crianças? A gente tem a questão do índice de raios também. O que a gente tem que tentar fazer para proteger aí quem a gente ama? Essa questão dos raios já é bem conhecida na nossa região, no nosso país, na verdade, né? A gente tem um índice muito alto. Então, evitar, né, ambientes aquáticos aí, piscinas, lagos, represas, rios, durante chuvas, durante tempestades. Vamos evitar acidentes. E mais uma coisa que não foi mencionado, mas também considero que seja importante, após efetuar a alimentação, após se alimentar, esperar alguns minutos para então adentrar a água. Um período de 30 minutos a 1 hora para evitar acidentes também relacionados à má digestão. Porque a gente tem essa mania, né, de comer, de entrar na água, por isso que tem que ficar... Ou de comer na água, é isso mesmo, você está lá tomando até uma cervejinha, né, fazendo um churrasquinho, às vezes está fazendo isso na piscina também, na água, em rios, a gente tem muitas prainhas aqui na nossa região também, não é, Tenente? Eu não sei se dá para a gente demonstrar, talvez até mesmo aqui no boneco, né, como que seria esse procedimento inicial, talvez, para afogamento. A gente tem como, ou você tem como explicar também, porque as pessoas já conhecem, mas eu acho que vale a gente ressaltar também, para quando a pessoa está se afogando, aí a gente consegue retirá-la da piscina, ou do local, ou de uma prainha, de um rio, de uma represa, o que seja. Como é o procedimento dessa massagem também que a gente faz? Bom, as recomendações iniciais permanecem, então evitar adentrar o ambiente aquático atrás da pessoa que está se afogando. Eu vou sempre tentar alcançar essa pessoa, pode ser com a minha própria mão, puxando ela para fora, pode ser lançando um objeto, uma corda, uma boia. Agora, se essa pessoa saiu da água, eu conseguir retirar ela com sucesso do ambiente aquático, eu vou mantê-la tranquila. Se ela conseguir sentar, mantenho sentada, se não, a mantenho deitada. Espero pelo socorro. Se ela estiver respirando, estiver consciente, mesmo que esteja um pouco apavorada, não tem problema nenhum.
Ok. Senão a gente faz aquele procedimento que eu acho que é da massagem cardíaca, né? É assim que nós fazemos? Isso. Esse já é um procedimento para vítimas inconscientes. Entendi. Então já é um caso completamente diferente. Nesse caso eu não tenho um afogamento em curso. A pessoa não está se debatendo, ela já se afogou. Né? Eu vou retirar essa pessoa da água. Se eu souber nadar ou se houver alguém ali nas proximidades que possa fazer isso, adentrar na água, segurar essa pessoa de maneira mais estável possível, não mexer muito o pescoço, procurar não prejudicar ali a cervical, manter as vias aéreas dessa pessoa fora da água e também aguardar pela chegada do socorro. Entendi. Que essa pessoa precisará ser imobilizada com os equipamentos adequados, instrumentos adequados, por nós, profissionais do socorro, via telefone 192 ou 193, e aí nós faremos a retirada dessa pessoa do ambiente aquático e o socorro necessário, de acordo com cada caso. Entendi. Prestará o socorro aí a cada caso aí que vocês identifiquem aí que necessite aí ou até de uma transferência para um hospital também, não é, tenente? Vocês têm recebido muitas ocorrências, muitas chamadas agora nesse período, você que é de Catanduva, mas hoje estava aqui em São José do Rio Preto, aqui de toda a nossa região, principalmente em relação a crianças, afogamentos, né? Essa questão de engasgos também? É um período mais crítico agora, nesse início de ano? Ou são ocorrências aí corriqueiras que acontecem aí normalmente? Esse ano a gente não teve tantos casos de afogamento ainda, envolvendo afogamento. Então, eu não sei se é porque está tendo bastante chuvas, aí o pessoal acaba se sentindo desencorajado, né, a frequentar piscinas, lagoas, represas. Tivemos alguns, sim, e normalmente acontece nessa época do verão, é inevitável. O período de férias escolares, então dias quentes, o nosso clima aqui contribui bastante. Engasgamentos, tivemos algumas ocorrências também, mas um número não muito expressivo. Entendi. Tá ótimo. Olha, agradeço pela participação de vocês aqui no Balanço Geral. Tenente Maiara, Soldado Martinez também, muito obrigada, orientando aqui os papais, as mamães, o nosso público, de uma maneira geral, a esses primeiros socorros, né, em relação a afogamento, em relação também a engasgamento, que é muito importante. Às vezes você está em casa e não sabe como proceder numa situação como essa, né? Primeira coisa, manter a calma, depois você aplique aqui as recomendações do Corpo de Bombeiros e depois você liga também para pedir ajuda, o que é muito necessário nesse momento, né? Manter a calma para que a gente não tenha uma tragédia, não ocorra nada de mais grave. Muito obrigada, contem conosco, um ano novo aí maravilhoso para vocês e para toda a família, tá bom? Muito obrigada e contem com o Corpo de Bombeiros também, estamos aí à disposição. Tenho certeza disso. Obrigada, viu, tenente, soldado? Podem sair por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom?